ele flui sempre de uma pressão maior para uma pressão menor. Se a gente tiver pressões exercidas iguais de dois lados, o que acontece com o sangue? Ele fica estagnado, né? Então, por exemplo, se o Lucas... Vai lá, Lucas. Se você apertar dos dois lados com a mesma força, vai lá. Vai pra lá, vai vir. Lado vazio, cheio. Ei, apertar os dois lados. Não, tem que ser dos lados Tá cheios, cheio? né? Se você soltar um pouquinho ele, pra não ficar tão cheio. Eu vou apertar esse. Se ele apertar dos dois lados com a mesma força, o que está aqui não se movimenta, não é o que está aqui no meio. Por quê? Porque a pressão exercida dos dois lados está igual, tá? Ou seja, para ter fluxo, para ter um fluxo sanguíneo, a gente precisa de uma diferença de pressão. Em um dos lados, a pressão exercida tem que ser maior do que a do outro, né? Ok? Entendeu? Mas você tiver a pressão de estagnado, né? Estagnado. Seria uma pressão só para um lado. Só para um lado. Você pode ter uma pressão do outro lado também, mas ela tem que ser menor do que a do primeiro lado, não? Pode tentar, pode tentar. Ele vai para cá, não. Então, olha só. Aqui a gente tem os gradientes de pressão da nossa circulação. Então, aqui no eixo Y, nós temos a pressão sanguínea. E aqui no eixo X, nós temos os diferentes vasos, né? Então, ele mostra a pressão sanguínea média, tá? Aqui nas veias, por exemplo, ele não está mostrando o funcionamento da nossa bomba muscular, das panturrilhas. Ele está mostrando a pressão sanguínea média, ou seja, o funcionamento dessas bombas. Tá, então, nas artérias, na aorta, né, a pressão é de mais ou menos 93 miligramas de mercúrio. Por que essa pressão é tão alta aqui? E tem como mandar o sangue. Isso, porque ele acabou de ser bombeado pelo ventrículo, né? Pelo ventrículo esquerdo. Tá, então a pressão aqui é maior. E nas artérias vai diminuindo um pouquinho. Por que vocês acham que está diminuindo? Até o calibre vai reduzindo. O calibre vai reduzindo. Distância também. Exatamente. A distância, conforme o sangue vai percorrendo altas distâncias, né? O fluxo vai diminuindo. Tá? Por quê? Tem uma resistência associada ou relacionada ao tamanho dos vasos, ao calibre dos vasos, ou ao raio, né, que a gente falou, ou a distância que ele percorreu. Tá? Então vamos lá. A distância do coração para esses outros vasos que estão perdendo pressão está relacionada à perda de energia desse líquido. Então eles estão se movimentando menos e isso está relacionado, isso está correlacionando com a pressão abaixando, né? Quando chega lá nas veias cavas, quando chega aqui nas veias cavas, a pressão fica perto de zero, não é? Que é a pressão atrial direita, que vocês viram na última tutoria, que é de aproximadamente zero. Então, quando chega aqui nas veias cavas, o que acontece? Não tem pressão. Tudo bem até agora? Aí vocês perguntam assim, mas se a pressão é zero, como que esse sangue consegue voltar ao coração? Né? Por quê? Porque ele teoricamente está estagnado, não é? Olha só. Pressão é atrial direita. Pressão atrial direita. Atrial, né? Não é arterial, é atrial direita, tá? Que é a pressão venosa central, né? Também. Tá, então se a pressão é zero, na pressão atrial direita, que vocês viram que é zero, que se tiver muito alta é anormal, se tiver mais 30 já é anormal.
Por que o sangue consegue voltar ao coração? Então, ele volta utilizando a bomba muscular, que são o quê? Nosso segundo coração, a nossa panturrilha, que vai movimentando, dando força necessária para esse sangue voltar do coração, né? As válvulas unidirecionais, né? Então, como que são? Volta aqui, Lucas, ou Noé? Então, aqui a gente tem uma veia. Aqui a gente tem uma veia da perna, por exemplo, né? Como que as válvulas funcionam para não deixar esse sangue voltar para baixo? Pode apertar. Certo? Vamos fazer, deixa eu fazer assim. Olha só, o sangue, ele vai para cima, né? Mas ele quer voltar, né? Quer voltar para baixo. Então, o que as válvulas fazem? Elas vão segurando isso que voltou, né? Então, sobe, ela vai lá e segura. Aí, sobe mais um pouquinho, ela vai lá e segura. É assim que as válvulas venosas funcionam, né? Pode sentar, obrigada. São Não é? dois coletes. Isso. Então, elas são bicúspides, né? São dois folhetinhos, duas folhinhas que ficam se fechando. E elas mantêm esse sangue unidirecional, né? Quando elas fecham, é como se fosse passa. Isso, ele passa, elas fecham, né? Aí Elas esperam ele passar para fechar, para não deixar ele voltar, tá? Além disso, a gente tem uma bomba respiratória que ajuda nessa pressão necessária para o sangue retornar para o ato. Então, quando a gente inspira, a pressão dentro do nosso tórax diminui, então isso suga o sangue das veias para o coração, tá? E a sucção do coração. O coração é uma bomba, mas ele também facilita esse retorno venoso. Lá no lado direito, um processo chamado de diástole atrial, esse sangue é sugado de novo pelo lado direito para facilitar esse retorno venoso, tá? Tudo bem? Então, aqui a parte que o Lucas fez, tá? Para mostrar o quê? Quanto maior o gradiente de pressão, maior é o fluxo de líquido, que foi o que o Lucas fez. Se eu apertar muito forte do lado de cá, o fluxo para cá não vai ser maior, o fluxo de sangue, né? Então, isso quer dizer o quê? Quanto maior o gradiente de pressão, ou seja, quanto maior a diferença entre essas duas pressões dos dois lados, maior vai ser o fluxo. Mesmo se eu tiver um fluxo baixo aqui, se eu tiver um fluxo muito alto do lado de cá, ele passa, né? Por quê? Porque o gradiente de pressão está alto, tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó. Um cano com uma pressão mais alta de um lado e uma pressão mais baixa do outro lado e o fluxo correndo, como a gente fez aqui, tá? Aqui a gente tem uma pressão exercida igual nos dois lados. Dois lados de 100 milímetros de mercúrio. Então é a mesma coisa que o Lucas fez, apertar forte dos dois lados. Não tem fluxo nesse caso, tá? E aqui a gente tem pressões exercidas diferentes, mas o gradiente de pressão é igual. Então olha só, uma pressão aqui de 100 e do outro lado de 75. Então o gradiente de pressão é a diferença entre essas duas pressões, que é resultante em 25, tá? Se eu pegar e exercer uma pressão menor aqui e uma pressão menor aqui ainda, menor ainda aqui, né? Mas o gradiente de pressão for o mesmo, o fluxo vai ser idêntico nesses dois casos, tá? Tudo bem? Professora, nós temos valores diferentes de pressão, por locais diferentes, mas o fluxo é o mesmo, só segue um fluxo. Não. Porque na setinha lá tá lá fluxo entrando e saindo. Ele são também exemplos entra, simultâneos, né? ele tá indo pro mesmo lado, mas essa pressão seria uma outra coisa, mas o fluxo sempre segue o mesmo lado. É unidirecional. Unidirecional. Sim, isso é unidirecional. Tá? Não tem como ter um choque no meio lá e começar a fazer o contrário. Então, vocês vão entrar agora nesse
nesse problema de fluxo turbulento. Quando vocês começarem a estudar o fluxo turbulento, vocês vão lembrar disso. Que é quando ele fica se movimentando assim como se fosse um redemoinho mesmo. Tá? É, porque esse fluxo aí, um é da sístole e outro é da diástole, né? Pode ser, mas aqui, por exemplo, a gente pode associar a diferença de pressão saindo das artérias para as arteríolas. Ah, sim. Tá? E o fluxo é inversamente proporcional à resistência. Então, sempre que tiver esse alfazinho aqui, significa que ele é diretamente proporcional. Mas quando eu tenho uma fração de 1 sobre a resistência, significa então que ele é... A gente fala horários para eles. Por que a gente coloca para fazer a viagem? Não perguntou, né? Vai adorar. Professora, você falou que o fluxo é inversamente proporcional à resistência. A resistência. Ou seja, ele sempre vai escolher um caminho que tenha menor resistência. Assim como a gente, né? A gente sempre escolhe um caminho com menor resistência, não é verdade? Quando vai lá, eu tenho que ler o Gaico ou eu tenho que assistir a aula pelo YouTube? Qual que vocês preferem, né? A aula pelo YouTube. Gaita, com claro. certeza. Então, ele sempre vai escolher um caminho com a Gente, menor minha tela resistência. saiu bem. Tá? Sério. Nunca tinha ficado. Dependendo do número que vem depois do alfa, sempre quando tiver alfa é porque ele é o mesmo. O alfa Menos gay. significa diretamente proporcional. Só que nesse caso, vocês estão vendo que está 1 sobre resistência. Então ele quer dizer o quê? Que é diretamente proporcional ao inverso da resistência. Ou seja, é inversamente proporcional à resistência. Tá? É que é o contrário. É o contrário. É o contrário. Ele quer dizer assim, que é diretamente proporcional ao contrário. Mas o fluxo é inversamente, né? Isso, deixa eu colocar aqui o fluxo. É inversamente porque tem um e é só que é inversa. Não é linha de resistência. Isso. Então, quanto é o inversamente? Então, naquele caso, eles vão alfa sobre é inversamente. É inversamente. Poderia te matar Se ele voltar diretamente ali, não é o caso, né? Seria sempre seria só alfa F. Hã? Igual estava na outra imagem, né? Aula de quê? Igual estava na outra imagem, Aonde eu estava assim? a alfa. Então, Delta olha V. só. Ali, ó, o fluxo é diretamente proporcional ao gradiente de pressão, né? Ou seja, quanto maior o gradiente de pressão, É porque Tá baixando. é inversamente, né? se tiver 1, significa que é inversamente. Tá? Agora vamos ver, ó. Se eu tenho um sangue passando e eu tenho 2 vasos, né? Tem uma bifurcação. Um vaso tá deixa eu desenhar aqui. O fluxo tá passando assim, né? Aí chega um momento que tem um vaso em vasoconstrição e outro vaso em vasodilatação. O sangue vai preferir qual caminho? O Dilatação. vaso dilatado, porque tem menos resistência. Isso mesmo. Então, o raio do vaso é um fator de resistência. Quanto menor o raio, maior a pressão e maior a resistência, né? Quanto menor o raio,
é um fator que aumenta a resistência. Ok? Então, desses tubos aqui, quais vocês acham que tem o fluxo menor? O mais fininho, né? D, por quê? Porque ele é mais fininho, né? O raio dele é menor, né? E ele é mais longo, né? O comprimento também é um fator de aumento de resistência. Por quê? Isso. Olha só, o sangue ele tem célula, tem um monte de coisa, né? Toda vez que ele está caminhando, aquela célula e o líquido estão lá batendo na parede do vaso. E aquilo vai diminuindo a velocidade do sangue, tá? Então, quanto maior o comprimento do vaso, maior é a resistência que eu tenho, tá? E menor o fluxo, tá? Então, quanto mais Rota assim, deixa eu ver. menor a pressão e Maior a resistência. maior a resistência. Isso. Professora, se tem mais resistência, tem Menos fluxo e a pressão. Pressão também. e mais pressão. Vai, né? Vou colocar assim, o fluxo. Estava sabendo. Fica um preto. Quanto tem mais resistência, menos pressão. Não vai ser Deve ser que você pensou em algo aí. Predominante. uma câmera. Deve crescer. Você que volta lá? Maior a resistência. E crescimento lá? Professor, Oi. vaso circulante. Nossa, gente. É mesmo. Acontece. E crescimento lá? O fluxo será reduzido em vasos de menor raio e maior comprimento. Ah, isso. Põe seta, menor para baixo, R e maior. Reduz. Pronto? Tá, então, olha só. Agora, para entender os conceitos das forças de Starling, a gente tem que lembrar o que é a osmose, tá? E diferenciar a osmose da difusão simples. Então, quando a gente fala de osmose, a gente se refere apenas à transferência de solvente, né? Então, na osmose, apenas a água passa de um compartimento para o outro, separados por uma membrana semi-permeável, que é o que está acontecendo aqui, né? Aqui a gente tem um compartimento com uma quantidade, nenhuma quantidade, né, de soluto, que é essa bolinha vermelha, e do outro lado a gente tem um compartimento com uma quantidade muito alta de soluto. Esse soluto ele não consegue passar para cá para equilibrar as concentrações. Então o que acontece? A água passa para lá para deixar esse compartimento mais diluído, né? Sim? Para equilibrar, né, professora? Para equilibrar, exatamente. O nosso corpo ele faz isso o tempo todo, tá? Agora. Agora, Não precisa de canais, nem de proteínas, nada, porque a osmose ela já passa direto. na verdade tem canaizinhos, a gente chama aqui, são as aquaporinas, né? Aquaporinas. Agora, quando a gente tem uma passagem de soluto, que a bolinha vermelha estiver para
que a gente não vai ver aqui. A gente vai ver só os modos, tá? Só outra não. As forças que vão atuar utilizam apenas a osmose. Então, uma das pressões importantes é a pressão oncótica ou coloidosmose. Qual que é a proteína mais abundante do nosso plasma? Albumina. Então, essa proteína que vai ditar essa pressão oncótica, tá? Ela compõe a maior parte, é a maior composição proteica do nosso corpo. O que acontece? Quando a gente tem um compartimento com muita proteína e outro compartimento com pouca proteína, o solvente, a água, né, do nosso sangue, migra para essa parte que está com muita proteína, para tentar equilibrar as concentrações. Que é a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, tá? Se for osmose. Tá? Não entendi isso. Se a gente tiver, por exemplo, a gente tem um vaso, né, capilar, e aqui um espaço intersticial, cheio de água, né? Dentro do vaso, do capilar, a gente tem um monte de proteína que acontece. Para tentar equilibrar essas duas concentrações, o nosso corpo ele começa a jogar água para dentro do capilar para diluir esse tanto de proteína que tem aqui. Então, essa é a definição de pressão oncótica. Sempre que vocês virem pressão oncótica, está relacionado à proteína. Tá? Então, é a força gerada pela presença de proteínas no plasma, especialmente a albumina, que atrai a água de volta para os capilares sanguíneos. Tá? Que é o que está acontecendo aqui. Vamos supor que ele tem um capilar. Essa proteína, esse excesso de proteína vai puxar a água do espaço intersticial, do interstício, para dentro do capilar por conta desse excesso de proteína lá dentro. Tá? Pode acontecer ao contrário, né? Pode, que são as condições. Mais proteína do lado Pode. Ou pode ter tão pouca proteína no nosso plasma, que são condições patológicas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, pode acontecer o processo inverso. No caso é quando tem proteínas que vão pra fora, né? No caso. Aí fica condições patológicas. Isso. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Tá, então o nosso sangue, por conta desse excesso de proteínas aqui, a gente diz que ele é mais concentrado, né? Concentrado em proteínas. E é o processo que a gente já falou. Então, como a água tem que desenvolver de uma região de menos solúvel para uma de mais solúvel, ela migra então para dentro do capilar. Tá? Vocês estão entendendo? Não? Tá? Tá, então essa é a pressão oncótica, tá? Ela está sempre relacionada à presença de proteínas. E essa presença de proteínas que vai ditar a movimentação de água de um compartimento para o outro. Tem outro tipo de pressão que é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática ela não considera presença de proteínas. Ela considera a pressão do líquido na parede dos vasos. Por isso que ela chama, por exemplo, a pressão arterial. Por isso ela chama hidrostática, que vem de água, né, de líquido. Esse líquido ele exerce pressão em todas as direções na parede dos vasos. Quando a gente tem uma pressão hidrostática muito grande, o que acontece? Extravasamento Do líquido. Isso. Então, se a pressão aqui dentro está muito grande, né? É o que, como se fosse aqui, né? Ó, aqui a gente tem um vaso com a água aqui dentro exercendo pressão em todas as direções. Se aqui fosse uma membraninha vazada, né? Se eu aperto aqui, o que aconteceria? Essa água sairia toda para fora, né? Essa é a pressão hidrostática.
troca de líquidos acontece nos capilares, né? Por que os capilares têm que ter aquela pressão tão reduzida como a gente viu naquele gráfico lá? Porque é um momento que a pressão, o fluxo tem que estar um pouquinho mais baixo para trocar nutrientes e gases, tá? Então, a pressão hidrostática, ela costuma acontecer normalmente nos capilares, mas em condições patológicas, acontece o edema nas pernas, né? Que daí a pressão é exercida nas veias, tá? Então tem essa pressão tanto que empurra de fora para os capilares, quanto de volta para os capilares. De volta para os capilares. Também. Isso aqui tem que acontecer normalmente, porque se não tem troca de fluidos entre os capilares e o interstício, não tem troca de nutrientes e gases, né? Principalmente de nutrientes, né? Então, essa pressão tem que acontecer normalmente. Oi? A pressão hidrológica e a pressão hidrostática ela existe tanto dentro do capilar quanto no interstício. Isso. Tem até uma formulazinha que a gente vai chegar daqui a pouquinho, né? É de um para o outro, na verdade, né? Só que um envolve proteína, que é albumina, e o outro não. Isso. Esse mais só Os líquido. capilares têm um fluxo bem menor de proteínas, né? Eles estão fluindo os capilares, né? Sim. Sim, mas essas forças de Starling, elas atuam principalmente nos capilares, tá? Porque as membranas também são bem mais fininhas, né? Nos capilares do que nas veias e nas artérias, tá muito difícil eles conseguirem atravessar veia e artérias. Tá? Mas existem casos que conseguem atravessar, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, todas essas pressões, elas ajudam a manter o equilíbrio ou a homeostase, tá? Relacionando, então, as trocas, principalmente as trocas de nutrientes entre o capilar e o espaço intersticial. Ok? Tá, então a gente está falando das forças, né? Agora a gente vai chegar nas forças de Starling. Então, as forças de Starling vão determinar se o líquido... Esse era o médico, né, o fisiologista, que litigou, se determinou essas forças. Então, essas forças que vão determinar se o líquido vai sair do sangue, né, do capilar para o líquido superficial, ou sair do espaço superficial para o capilar. Tá? E elas são 4. Quais são elas? A primeira é a pressão. Deixa eu desenhar um. Posso apagar isso aqui? Vou jogar no ar. Então aqui, ó, eu tenho um capilar e aqui embaixo eu tenho um espaço intersticial. Ou líquido intersticial ou interstício. Calma, vou colocar um líquido. Aqui. A pressão hidrostática capilar é a força do líquido para fora do capilar, tá? Ou seja, o sangue está passando aqui no capilar, se movimentando e extravasando para o interstício. Professora, e esse extravasamento tem que eu consigo, tipo, verificar? É a água passando por osmose mesmo. Pensa o seguinte, ó. Pensa o seguinte. Imagina que esse balão, que eu pegasse uma agulha e furasse um monte de furinho de agulha aqui. Seria essa passagem pelos furinhos. Isso é Passagem um de agulha. problema, né? Não. Ou não, é normal? Acontece. Precisa acontecer. Precisa acontecer para que a gente consiga trocar nutrientes. Tá? Isso que a senhora mostrou ontem, né? Isso. Tá? Perdão, nesse caso aqui não é com osmose, é a pressão mesmo, tá? Passando. Tá, então olha só, a pressão hidrostática capilar é o sangue batendo aqui na parede dos vasos e a água saindo em direção
sai do interstício, volta pro capilar, tá? E negativa é o contrário, tá? Então, se a pressão hidrostática do líquido intersticial for negativa, ela fica idêntica a PC. Isso pensando na comparação entre capilar e arteriolar e capilar venular. Isso. Olha só, percebam que a gente sempre compara as pressões de acordo com o compartimento, tá? Então essa pressão aqui é só do capilar, a gente está olhando só para o capilar, aqui só para o interstício, tá? Então a pressão intersticial negativa é idêntica à pressão capilar, pressão hidrostática capilar. Entenderam isso? Sim. Sim? Não? 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 Na verdade, prof, a positiva não seria só PC e PI negativo? Porque a PC é a força já que empurra... Essa aqui é a PI, eu vou colocar assim, essa aqui é a PI positiva e essa aqui é a PI negativa. Que é a mesma da PC. E é idêntica a PC. Tá? Só que a gente faz separado, por quê? Porque a PI está considerando a nossa visão só por interstício. A PC a gente considera só por capilar. E a PC, ela tem positivo e negativo? Tem, então se ela for negativa, ela vai ser idêntica à PI positiva. Pra quê, né? Deixa eu fazer. Professor, pode fazer uma pergunta? Eu não sei se tem a ver, se eu quero entender na minha cabeça. É que quando a gente estava na nossa teoria, nosso professor ele fez um desenho, né? Aí até explicou de quando a gente fica vermelhinho, sabe? Tipo, são os capilares, né? Que Sim. seria nesse sentido aí de sair ou não tem nada a ver? O que é isso? Não, aí seria relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo. Aumento do fluxo. É. Tá? De neurotransmissão. Mas também pode acontecer extravasamento. Mas por que a gente está explicando isso aqui? Para focar no edema. No edema, que vai ser causado quando essas forças estão atuando de forma desproporcional. Tá? Tá, olha só. Então, aquilo foi pressão hidrostática. Agora é a pressão coloidosmótica, relacionando só proteína. Para não confundir com esse P da pressão hidrostática, a gente vai começar a usar o pi, tá? Esse aqui. Então, a pressão coloidosmótica capilar, o que é? Provoca osmose do líquido para dentro do capilar. Então, ela vai ser assim. I, P. Tá? É a mesma coisa do... É a mesma coisa do PI, né? Por que isso está acontecendo? Porque tem muita proteína aqui dentro. E o líquido está migrando por osmose para o capilar. Tá? É a mesma coisa, só muda o motivo, né? Pelo qual Só muda o tá motivo. acontecendo. Isso. Mas entenderam isso? Isso. Porque geralmente a gente, de fato, tem mais proteína no capilar do que no interstício, né? Isso acontece. Fisiologicamente, né? Essa é a mesma pressão ótica. Essa, isso, coloidosmótica é a mesma de oncótica, tá? Esqueci de falar, tá? A mesma de oncótica. Só que a oncótica, Nesse caso aqui não, tá? O edema é o quê? Quando extravasa líquido para o espaço intersticial. Por quê? a oncótica, ela retém o líquido dentro do vaso sanguíneo, não? Através das proteínas. Isso. Mas ela pega de fora, joga pra dentro e mantém lá dentro. Isso. Então ela vai ter só um fluxo. Essa aqui, a capilar sim, né? A capilar sim. É oncótica, é a coloidosmótica. Quando aumenta a concentração de alcalina dentro do capilar, a pressão osmótica capilar aumenta e promove a reabsorção do líquido que está no interstício. É isso? Sim, exatamente isso. Se acontece o contrário, o que acontece? O edema e o nosso sistema linfático chega um momento que ele fica tão sobrecarregado que ele não consegue drenar. Nosso sistema linfático está bem acopladinho aqui, ó, bem baixo. Está pegando esse líquido em excesso do espaço intersticial. Então, se tiver muito líquido no interstício, no espaço intersticial, o sistema linfático fica tão sobrecarregado de líquido
Daqui a pouquinho, só lembra o seguinte, ó, que a pressão hidrostática capilar é aquela que joga o líquido do capilar para o interstício. A pressão hidrostática intersticial é aquela que joga o líquido do interstício para o capilar. Tá? A pressão oncótica capilar é aquela que joga o líquido do interstício para o capilar. E retém. Isso, retém o líquido no capilar, né? E por último, a oncótica intersticial. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Que ela é o contrário dessa aqui, né? A praia joga o interstício. Isso, que é a PI. Então o que ela faz? Ela pega o líquido do capilar, joga para o interstício. É que ambas têm um tipo de mesma direção, só que para a oncótica é por conta das proteínas. E é isso. E a outra, a hidrostática, não, é só a pressão da água exercendo na parede dos vasos. Tá? Tá claro, gente? Quer que repete alguma coisa? Isso, exatamente, olha só. Então aqui está acontecendo essa migração por quê? Porque tem proteína aqui do lado de fora e a água quer sair para cá. Né? Então, na verdade, esse fluxo é o normal. Se É o não normal. acontecer esse fluxo de troca, aí que ocorre o edema. Se acontecer de forma. A gente vai ver que tem algumas pressões que elas têm. Elas são mais abundantes do que outras. Na normalidade. Tem varizes. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? Mas vocês. Mas então, fisiologicamente, vamos pensar, aumenta a hidrostática capilar, extravasa líquido interstício. Aumenta a A gente vai chegar daqui a concentração, pouquinho, tá? aumenta a concentração de líquido no interstício, aumenta a pressão hidrostática do interstício e força a reabsorção. Então, fisiologicamente, Todas estão atuando, tá? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, assim, por enquanto, a gente tem que ver o conceito de cada um, né? Tá? Então, olha só. Quando a pressão capilar, que é essa aqui, é maior do que essa aqui, o que está acontecendo? Está saindo mais água do interstício, né? Esse processo é chamado de filtração, tá? Então, quando está saindo, quando a pressão hidrostática capilar é maior do que a intersticial, ocorre filtração. Que é o que? A saída de água do capilar para o interstício. Isso que é filtração. Filtração. Pra que tantos nomes, né? Mas vocês vão ver, o próximo problema que tem isso, né? É o próximo problema que tem as forças de descarga. Teve um que já foi no 4, Mas eles passaram o mesmo capítulo dessa vez. Então vai repetir, com certeza. Você vai ficar muito mais claro, assim, de perceber o que está acontecendo. Tá, e quando a gente tem filtração, a gente diz que a filtração. A gente diz, né, que esse processo é positivo. Se a pressão intersticial for maior do que a capilar hidrostática, tá? Hidrostática intersticial for maior do que a hidrostática capilar, o que acontece? Absorção. Tá indo muita água para o capilar É, absorção. e a gente chama isso de reabsorção. Reabsorção como é? Reabsorção joga de volta, né? A filtração joga para fora e a absorção joga de volta para o capilar. Se chuta baixo, tudo baixo. Ok? Alto marido embora, alto marido embora. Vocês estavam copiando? Pode passar? Agora vamos só falar de proteína, né? Então, quando que é filtração? Em todos os momentos que ocorre a passagem de fluidos do capilar para fora.
E a gente chama, então, de pressão positiva nesse caso. Sempre que é filtração, é pressão positiva, tá? E agora, a pressão é definida como negativa quando essa pressão oncótica capilar é maior do que a intersticial. No caso, o oncótico é o contrário É o contrário, tá percebendo? É o contrário. Então, na oncótica, quando ele tem água dentro dos vasos, é reabsorção? Isso. E é o RRP? Isso. E filtração é quando joga para fora do vaso, né? Tá. Então, todas essas forças. A força dele exerce. O que é balãozinho? Que Vai esse fazer aqui é isso? seu. Eu quero. É, são Essa história vai ficar Esse tá muito cheio. Eles são mais agora. Quem mais quer? Se desse pra distribuir todos, né? Afinar, mas jogar zero. Eu acho que existe. Se apertar, está. Tem que apertar devagar. A pressão pode ser muito alta. Tá, então todas essas pressões que a gente viu compõem as forças de descarga, tá? Então tem essa formulazinha que não precisa decorar. É só uma fórmula para a gente mostrar como que essas pressões estão atuando fisiologicamente, tá? Então esse PF é a pressão efetiva de filtração. Ela mostra como essas pressões estão relacionadas para favorecer a passagem de água, de líquidos, né, para o interstício e a volta dessa água para dentro do capilar. Como o Tony, né? Como o Tony falou, enquanto uma está atuando, a outra está atuando ao mesmo tempo para evitar que aquilo fique acumulado naquele compartimento, né? Então, como que é? Olha só, a pressão capilar, que a gente viu ali, pressão hidrostática capilar, ela é majoritária dessas forças de descarga, tá? Assim como a pressão oncótica capilar. As duas são as duas forças majoritárias, que atuam de forma com a mesma proporção, tá? Então, enquanto uma está empurrando o líquido para o interstício, a outra pega esse líquido empurrado por ela e joga de volta. É meio que para dar um equilíbrio. Para dar um equilíbrio. Isso favorece as trocas gasosas, mas ao mesmo tempo não deixa com que o líquido fique acumulado lá no compartimento. Tá? E outras forças de descarga atuam também, mas de forma minoritária. Tá? São a pressão hidrostática intersticial e a oncótica intersticial. Tá? Por isso que nessa fórmula aqui, vocês lembram que a gente falou que tudo que é positivo é o quê? Filtração. E tudo que é negativo é reabsorção. Por isso que essa fórmula é assim, ó. PC, que é positivo, menos PI, que é negativo, menos PP, né, que é a pressão oncótica capilar, negativa. Por quê? Porque está reabsorvendo, mais PI, tá? Por isso que ela é desse Só que jeito. elas são uma contrária da outra, né? São uma o contrário da outra, tá? Então a gente consegue calcular essa pressão efetiva de filtração
tomando as pressões individualmente. Aí no caso, que agora a gente tem que entender, se você está falando do edema, no caso é uma que está desequilibrando da outra, uma está acontecendo mais que a outra, aí dá o edema entra ou está celular. Exatamente. Se a gente tiver um desequilíbrio dessa normalidade, acontece o edema. Tá? Tá, então tem uma constante que pode ser adicionada a essa fórmula, que é o coeficiente de filtração capilar. Então a fórmula para isso aqui, ó. Então essa parte fica idêntica à equação anterior, tá? Eu só coloquei esse KF aqui, multiplicando por tudo. Esse KF é o coeficiente de filtração capilar. Por que tem que colocar esse KF para gerar a equação de descarga? Porque isso aqui está relacionado ao número de poros e ao tamanho de poros do vaso. Então vocês concordam comigo que se eu tiver um número de poros maior, todas aquelas filtrações ou reabsorções vão ser dadas, né? Porque vai ficar ou mais fácil para sair ou mais fácil para entrar, tá? Então a gente considera isso aqui para gerar a equação de descarga. Mas você consegue me licenciar? Não precisa decorar. Não precisa decorar, mas é importante saber o que é isso aqui, tá? Isso aqui está relacionado ao número de poros, tamanho de poros. E saber também esses componentes, tá? É importante saber os componentes. A gente já fala isso. Vai descontar. Olha só. Eu acho que a gente tem que se atentar às siglas, né? Porque às vezes pode se referir com Geralmente a gente passa as siglas. Então, por exemplo, em uma condição que altera esse coeficiente de filtração, por exemplo, existem condições que a gente vai falar daqui a pouco, que o tamanho dos poros aumenta, tá? Então fica passando mais líquido, tá? Então você tem que explicar, né, o que é esse KF. Não vai ficar jogando um valor, falando, aumentou, o que está acontecendo. Não. É só saber o que é. Só para saber os componentes, tá? E o que pode alterar em uma patologia. A gente vai mostrar. Tá, então chegamos no nosso ponto importante da aula. Agora que é? Aham. Mas também são 2 slides e já acaba. Só tem mais dois. Olha só, no programa passado tinha um caso de edema, né? Nos membros inferiores. Objetivo 3. E a gente tem que relacionar isso às forças de descarga. Então, olha só. No caso de insuficiência venosa, de incompetência valvular, o que acontece? Quem está com... Posso pegar o seu balão? Pega o meu. Não, pode ficar mais pertinho. O que acontece? Se eu tenho uma incompetência valvular, isso mesmo. O que acontece? Ó, aquilo que está mostrando ali. Estreitamento. Isso. É esse, João. O líquido, muito bem. O líquido, ele não consegue voltar pela bomba muscular, mesmo que ela esteja funcionando normalmente, né? Porque a válvula está sempre aberta, tá? Então ele fica lá, fica indo, vai, aí depois ele volta, porque a válvula não fecha. Vai, Não consegue depois fazer o volta. retorno venoso? Não faz o retorno venoso. Isso é um problema no retorno venoso. Isso gera um problema para o retorno venoso, né? Mas isso está sendo causado por uma incompetência valvular. As válvulas, elas não estão funcionando normalmente. As válvulas são 2 floretinhos, aí o sangue passa, ela abre, e assim que ele passa, ela vai lá e fecha, para não deixar ele voltar. No caso, quando ela não fecha, aí Ela não fecha adequadamente, voltando o sangue e fica voltando. Se aumentar a pressão dos vasos, aumenta a pressão. Consequentemente, mais líquido saindo do interstício. Isso. Aí o que acontece? Se a gente está deixando muito sangue acumulado, qual que é a força principal que está atuando? Hidrostática. A pressão hidrostática.
hidrostática, que pensa, o sangue está ficando todo acumulado aqui. Aí a pessoa em pé ainda, né? Em pé, sem mexer a perna, ou seja, não tem bomba muscular funcionando e a válvula está lá toda desfalecida. O sangue vai ficar o quê? Acumulando lá no membro inferior dela. Se está acumulando, a força da gravidade está aumentando ainda mais essa pressão hidrostática, tá? E o que está acontecendo com o líquido aqui? Está tudo extravasando no espaço intersticial, porque a pressão aqui dentro está muito grande, dentro do vaso capilar está muito grande, da veia, né? A pressão aumenta e aí as válvulas não estão funcionando direito. Não, a pressão está aumentando porque as válvulas não estão funcionando direito, entendeu? Tá? Mais aumenta, mais extravasa. Quanto mais aumenta, mais extravasa. Então está extravasando, está juntando muito líquido aqui no espaço intersticial aqui fora e o sistema linfático não está conseguindo drenar tudo. Por isso está causando edema. Entenderam? Não? Quer que explique de novo? Olha só. Olha só, agora a gente está falando das veias, tá? Das veias dos membros inferiores. O que está acontecendo? Eu tô aqui, essa aqui é a minha veia, tá? Aí eu tô aqui em pé, parada, sem movimentar a minha perna. Por quê? Porque se eu movimentar, a minha panturrilha faz o quê? Ela ajuda nessa movimentação, né? No retorno venoso, que é o retorno do meu sangue, da veia, até chegar lá no lado direito, tá? Agora, se eu tô parada, e eu fico parada há muito tempo, a minha válvula da veia, chega um momento que ela fica tão sobrecarregada que ela para de funcionar, né? Elas são duas folhas bem pequenininhas, assim, bem fininhas. Então, quando você sobrecarrega, ela para de funcionar. Aí, o que acontece? Conforme eu estou parada aqui, o meu sangue fica parado aqui mesmo. Como eu estou em pé, a gravidade está puxando todo o meu sangue para baixo. Todo o meu sangue, ó, está acumulando tudo lá embaixo, né? A pressão exercida aqui dentro da minha veia está muito alta. Aí pensa, a mesma coisa, se eu encher isso aqui de pegar uma agulha e encher de furinho aqui, não vai extravasar muito líquido? A pressão aqui dentro está muito alta? Esse extravasamento de líquido, esse líquido saindo, está indo para o espaço intersticial, tá? E a pressão hidrostática capilar. Isso. Está extravasando. Porque está extravasando, isso. E a pressão hidrostática é a força predominante aqui. Porque a quantidade de proteína não está mudando tanto. Pode estar mudando, mas não tanto. Mas a força atuante em caso de insuficiência venosa, trombose, tá? Trombose venosa, a força atuante é pressão hidrostática capilar. Professora, eu tenho um ponto um pouquinho obscuro na minha mente quanto à passagem do sangue, a influência das artérias para as veias. Eu tenho o sistema de capilares venosos. Então, aquilo que a gente falou fica relacionado apenas ao sistema capilar, tá? Por quê? Porque é uma forma de mostrar como estão acontecendo as trocas de nutrientes. Agora, nesse caso patológico, são as veias. As veias que estão sofrendo. Por quê? Porque elas não têm força própria para ficar bombeando o sangue como as artérias têm. Então, ali da parte que sai da comando das artérias, já entra automaticamente nas vênulas. Isso, segue aquele mesmo caminho, né? As artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias. Ok. Tá? Então aqui a gente vai falar só de veias, tá? Nesse momento agora só de veias. Ok? Entenderam então? Então está extravasando o líquido aqui para fora, aumentando o líquido intersticial, o sistema linfático não está dando conta de drenar tudo isso e está formando o edema. Por isso que quem tem trombose não pode ficar nem muito sentado nem muito em pé, né? Isso. E por isso que quando a gente passa o dia inteiro em pé, o nosso pé incha. Né? A gente estava até comentando na tutoria assim, que a gente prefere comprar sapato no final do dia porque o pé já está inchado, né? Então depois não ficar sofrendo no final do dia com o sapato apertado.
pressão abdominal também exerce uma pressão resultante nos membros inferiores. Então fica somando a pressão da gravidade e a pressão abdominal. Fica jogando sangue lá para baixo. Tá? Aí isso naturalmente é uma deficiência no corpo. Entendi. Com isso vai ter uma deficiência no corpo. E é Isso, fisiológica. vai ter uma deficiência no retorno grasiento, tá? Então, sempre associei também o acúmulo de líquido no interstício à sobrecarga do sistema linfático, que serve fisiologicamente para drenar esse excesso de líquido, né? Oi? Você disse que se aumentar a PC, vai ajudar a vazar mais líquido no interstício. E aí, em contrapartida, se a PI ela estiver diminuída, esse líquido vai ser absorvido. Então, essa é a fisiopatologia do edema. Isso. Aumento da PC, diminuição da PI. Essa força deveria ampliar a Exatamente, porque a PI, fisiologicamente, né, se aumenta a PC, a PI também deveria aumentar, né? E ela não está atuando de forma adequada. Olha só, então vocês viram em um problema o sinal de cacifo, né? Que era esse caso onde a gente aperta, a perna está tão edemaciada da pessoa que aperta e o seu buraquinho, né, do dedo, ele permanece lá, por conta desse edema acentuado, tá? Então a pressão prostática venosa está alterada nesse caso, gerando um retorno venoso insuficiente e provocado também pela incompetência das válvulas venosas, tá? Em quais casos isso pode acontecer? Principalmente em insuficiência venosa crônica, tá? Então, em pacientes com insuficiência venosa crônica, isso pode acontecer, ou em pessoas que trabalham em pé por muito tempo, sem movimentar, tá bom? E as varizes? Então, quando as válvulas ficam incompetentes, o sangue vai se... Pode falar. Dando. Não, eu perguntei para ela aqui, ela fez uma pergunta, mas eu vou responder. Pode perguntar. Desenhou dois PCs. Não é dos PI? PCI mesmo. Ah, tá. Vai enxergar. Ah, tá. Então, PI é a pressão hidrostática intersticial. Daí, quando ela é negativa, é o contrário da positiva. Um estourou lá. Sempre que tem... sempre, por exemplo, todas as que eu coloquei são positivas. O inverso delas é a negativa, tá? Então, aqui, essa aqui é a positiva, o inverso dela, essa aqui é a negativa e a negativa. Meio que o negativo é o outro tipo, né? Isso, então a ótica, né? A positiva dela é o contrário da positiva da hidrostática. Ô, professora, e a questão das varizes? Quando fala assim, que tira a varize, dois sangue. Que aquele pelinho que aplica na costa, sai, é como se você estivesse empurrando o sangue, tá acumulado lá. Professor, e também aquelas pessoas que, até lembrei que ela falou, elas chamam de varize, é aquelas pessoas que usam meia, é para comprimir esse sangue. Isso, é como se a gente estivesse mimetizando a nossa panturrilha, como a gente coloca. Meio que você teria que Tanto que quem faz cirurgia longa tem que colocar a bota pneumática. Já viram como ela é, a bota pneumática? Fica fazendo massagem. Ela fica contraindo assim o tempo todinho durante a cirurgia. Para não dar o quê? Trombose. Tá? Então, quando esse sangue fica estagnado, essa estase sanguínea favorece o desenvolvimento de trombos. Tá? que a cirurgia também funciona bem caro, né? Tipo, você não sabe. Fica muito isso. A estase sanguínea predispõe a trombo. A pessoa, se ela tiver uma predisposição genética associada a essa estase, a chance dela ter... Oi? As veias varicosas? Tem as veias varicosas que ficam dilatadas, né? Essas veinhas assim é o quê? Aqui são as varizes. Isso
É varize acumulado. ou é varicose? Porque quem fica muito tempo. Não, essa Essa é pequenininha. A varicose, deixa eu acho que eu tenho foto. Aí eles são bem dilatados, estornosos, devido à competência valvular. Isso, elas ficam bem inchadonas, assim. Bem Mas a inchadonas. minha não é muito. Eu gosto desses vazios. Geralmente Stop. tem vários aqui tem predisposição mesmo. A predisposição da dele varicose mesmo, tá? Essa aí nossos vasos, eles ficam até muito correndo. É normal. No caso das varizes, das veias varicosas, uma dilatação normal do vaso. Tampar minhas O pernas. sangue fica retido, aumenta essa pressão vai fazer com que há um momento que esse vaso bate e aí vai ficar visível. Isso. Exatamente. Incompetência valvular. Tudo por conta da incompetência valvular. É uma volta mesmo, vem até aqui. Ela fica massageando durante a cirurgia para não deixar formar trombo. Porque durante forte, Essa não vem até aqui em cima que chega. depois do Não, essa forte, botinha que ela fala é uma que pega o pé e a panturrilha. Para não acontecer trombose, porque o nosso profundo pós-cirurgia. Essa que eu falo vem até aqui, ó. Essa aí eu não Sistema de consigo. drenagem. essa é de drenagem. Não sei, mas Ela é como se ela estivesse pegando o seu líquido intersticial e empurrando para cima, entendeu? Ou não deixando acumular. É o mesmo processo da drenagem, tá? Sabe o que vai acontecer? Sabia que isso gente, vamos terminar a nossa toalha. Pode pra cá. essa aqui, ó. Não é, gente? Professor, quer que eu pegue um pano pra senhora? Pois é, não a fisioterapia que dá um lugar melhor que você vai? Tem Não precisa não. Vou terminar, vou ficar até sentada. Faz parte. Você vai dar aula à noite hoje? Porque a outra é mais forte. Entendeu? Certo seria ela funcionar, mas a outra tá mais forte. Já tem a direita está mais forte do que ela, então só a gente falou, gente, do KF, né? Que é o coeficiente de filtração, que geralmente é uma constante, mas pode estar alterado, tá? Então, olha só, quando que ele pode estar alterado? Quando esse KF está alterado, significa o quê? Que os poros estão maiores ou menores. Geralmente, em patologias, eles ficam maiores, tá? Se esses poros estão maiores, o que acontece com o sangue que está circulando lá no vaso? Ele vai migrar mais para o espaço intersticial, né? Porque tem mais buraco lá no vaso, tá? Vai migrar mais pro espaço intersticial. Isso é muito Vai comum. extravasar mais. Vai mais extravasar pó, vai sair mais. O que extravasa é o sangue. É o líquido, É o né? líquido, É o plasma, né? A gente fala que é o plasma. Meu amigo que é isso. É chato. Sério? Isso acontece, olha só, que interessante. O nosso fígado, ele é o principal produtor de albumina, né? Então, quando a pessoa ingere muito álcool, o que acontece? Diminui a produção de albumina. Se fica pouca albumina no nosso capilar, significa que a concentração de albumina no espaço intersticial está muito maior do que no capilar, É né? por isso que incha. Por isso que a água vai migrar para o espaço intersticial. Então, lesão hepática provoca edema, tá? Sepsis, quando vocês virem paciente com sepse edemaciado, é porque alguma força de Starling dele está desproporcional. Assim, síndrome do reflexo
O meu não viu, do Lucas viu. O dela não pegou não, foi só no slide. Olha, você também. Tá, então, pode passar? Fazer uma figurinha, professor, vocês foram no E esse aumento do KF também pode acontecer pelo aumento da funcionalidade dos capilares. Se a gente tiver mais capilar funcionando, aumenta o KF, porque aumenta a taxa de filtração. Tá? Como, por exemplo, durante os exercícios ou em tecidos inflamados. Ok? Tá, então, para finalizar, 3 fatores vão romper esse balanço normal das forças hidrostáticas. Então, o principal componente da trombose venosa profunda e do edema de membros inferiores é o aumento da pressão hidrostática capilar. Se a gente tiver um caso de hipoproteinemia, ou seja, baixa proteínas no sangue, ou causadas pela desnutrição ou insuficiência hepática, o que acontece? Isso, edema, tá? Causado pela migração do líquido para o interstício. E se a gente tiver uma migração de proteínas por o interstício, casos de sepse e inflamação também causa o edema. Então é muito comum em pacientes com sepse, quando vocês começarem a acompanhar lá na UTI os pacientes, quando chega o paciente com sepse, eles são muito edemaciados, né, Dana? São muito edemaciados por conta disso, por conta desse aumento da migração de proteínas para o espaço intersticial. Tá? Tudo bem? Então, vamos estudar vocês. Obrigada, gente.